Voltamos a falar com a juíza federal Simone Lemos Fernandes, diretora do Foro da Seção Judiciária de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sobre crimes cibernéticos. Doutora Simone, um dos crimes bem praticados, inclusive a senhora já citou, são os crimes contra as crianças, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso vem acontecendo cada vez mais? Mais especificamente com relação à produção e distribuição de material de abuso sexual infantil, o que eu poderia dizer é o seguinte: na verdade já era um crime praticamente adormecido, porque antigamente o criminoso ele precisava se aproximar fisicamente das crianças, ele precisava tirar fotografias, revelar fotografias ou filmes, ele precisava se encontrar presencialmente com a pessoa que iria adquirir esse material, ou seja, é uma série de dificuldades até físicas, né? E com o advento da internet e também das outras redes paralelas, o que aconteceu, a gente afastou esse obstáculo físico. O desenvolvimento das tecnologias também, hoje em dia qualquer câmera digital, na mesma hora você tem a foto, você distribui a foto pela internet. E o que é pior, além da gente ter uma agressão sexual, psicológica, que é feita à criança naquele momento, a partir do ponto em que esse material é distribuído pela rede, cada pessoa que acessa aquele material, no meu entendimento, é como se uma nova agressão fosse praticada contra aquela criança. E o próprio jovem, ele tem a consciência de que o que entra na rede não sai mais da rede, não sai mais do mundo. E o que a gente vê, tristemente, em muitos países, é que a criança ou o adolescente, mais o adolescente, quando ele tem a consciência de que aquele material que foi produzido, às vezes não por um criminoso, às vezes até numa relação afetiva com um namorado, que aquele material ele foi distribuído na escola, na cidade, no país e no mundo, e que não adianta ele se mudar porque aquilo vai persegui-lo o resto da vida, muitas vezes isso leva a tentativas de suicídio, até suicídios, né? Isso é um movimento que vem crescendo muito, como forma de paralisar aquela revitimização constante que aquela visão do material por outras pessoas provoca. Eu acho que esse é o lado mais triste e que tem que ser controlado e contornado. E como os criminosos conseguem seduzir essas crianças, por exemplo, a esse tipo de material? Pela rede, normalmente eles se fazem passar, criam perfis falsos nas redes sociais. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas o próprio Facebook recentemente falou que a proporção de perfis falsos que ele possui é muito grande. Então a criança ou adolescente começa a se relacionar com outro suposto adolescente que na verdade é um adulto. A criança começa a usar as redes sociais também de uma forma absolutamente, vamos dizer assim, absolutamente despreparada. No Brasil os pais não têm tanta preocupação com isso. As crianças participam de rede social, o que é um absurdo. Quando elas não têm conta própria, o próprio pai ou a mãe as expõe na rede, né, com fotografias, com imagens. E muitas vezes uma imagem que é tirada num contexto familiar, vamos dizer, mais liberal, é um bebê que está sem a roupinha ou está numa piscina, aquilo no contexto familiar ele não tem uma conotação. Mas no mercado de pornografia infantil aquilo tem um valor muito alto. Então, primeiro, fiscalizar a mãe e o pai, eu estou dizendo, né? O acesso dessas crianças, não autorizar que elas participem de redes sociais, porque elas não têm a maturidade necessária para saber o que elas podem expor da vida delas ou não. A partir do ponto que elas têm um perfil também, elas começam a se relacionar com outras supostas crianças ou adolescentes que podem ser, na prática, pessoas de idade adultas, né, tentando angariar, vamos dizer assim, novas vítimas, né, e trazê-las para a indústria da pornografia infantil. Enfim, o controle tem que começar em casa, partir para as escolas, né, para depois a gente começar a pensar num nível de punição, trabalhar primeiro nessa prevenção. Falando em punição, existem punições, penalidades específicas para quem pratica pedofilia na internet? Sim, como eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi reformulado há alguns anos e ele tem a tipificação de quase todas as condutas que podem ser praticadas contra as crianças. As penas são significativas
Inclusive o provedor, de serviço de internet que, avisado, ele não tira aquele material da rede e facilita o seu armazenamento ou a sua divulgação, ele também pode ter uma responsabilização criminal. A gente não tem, com relação às crianças, eu acho, profundos déficits ou problemas na nossa legislação. A gente tem problemas na prevenção. E recentemente a senhora participou de um encontro mundial em Roma para discutir essa questão do crime, né, contra as crianças. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, foi um congresso mundial para a proteção da dignidade das crianças em um mundo digital. É um encontro de especialistas na área, de entidades que têm presença importante em vários países do mundo, como, por exemplo, a We Protect Global Alliance, que é uma instituição do Reino Unido que está presente em 70 países e também tem 23 empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologia que participam dessa aliança. A gente tem a Pontifícia Universidade Gregoriana, que tem participação em 30 países também no mundo, com um movimento de prevenção, de proteção das crianças no mundo digital. A própria ONU, né, com os representantes especiais na área de proteção à violência, né, contra as crianças, Unesco e várias outras entidades. A gente se reuniu para debater esses problemas contemporâneos e redigimos um documento que se intitulou Declaração de Roma, que foi entregue em audiência privada ao Papa Francisco, no dia 7 de outubro, no sentido de pedir para que ele abraçasse essa mobilização que tem que ser global para produzir algum efeito. E ele é uma pessoa muito especial porque tem, vamos dizer, um acesso muito fácil com todos os outros líderes religiosos, com também os líderes governamentais, e uma pessoa importante por seu lado humanitário, que é respeitado por todos. E em audiência privada ele recebeu a declaração e se comprometeu, sim, a encampar mais essa bandeira na defesa dos direitos humanos, mais especificamente das crianças e dos adolescentes. Então foi um momento especialmente rico, não só para o movimento em si, mas também pessoalmente para mim. Doutora Simone, mais um breve intervalo e a gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes.